E por fim, os sensibilizadores de canal de cálcio, e aqui no Brasil o representante é o levosimendan, que ele vai acabar atuando aumentando a sensibilidade, né, ao cálcio dos miofilamentos, né? Então tem relação via troponina C, para você aumentar o influxo de cálcio para dentro da célula, e dessa forma ele vai acabar atuando num outro mecanismo, a relação de uma bomba de ATP com potássio, que vai promover o relaxamento de musculatura lisa, tá? Tem uma meia-vida bem curta, né, cerca de 1 hora, mas ela vai ter um efeito residual que pode durar ainda dias. Então é uma medicação que você consegue fazer numa infusão, por exemplo, de 24 horas, e o efeito dela consegue persistir por cerca de 1 semana. Então é uma medicação que é muito interessante para você deshospitalizar o paciente. Existem alguns protocolos de uma velocidade de infusão reduzida, né, em vez de fazer 24 horas, fazer em 6 horas, por exemplo, que a gente consegue fazer via hospital dia, o paciente não precisa ficar internado. Então é uma droga muito interessante também nesse contexto de deshospitalização e de cuidados paliativos, por exemplo, também. A versão via oral também, a versão enteral já foi testada, tá bom? Mas não teve sucesso, assim como o milrinone. E aí, uma dica que a gente sempre comenta, né? Porque toda vez que você for ler na bula ou for ler em algum outro lugar, eles sempre comentam que é interessante de você fazer uma loading dose, né? Uma dose de ataque. Mas essa dose de ataque aí, o bolus, ele vai causar muita hipotensão. Então a recomendação atual é não fazer a dose de ataque, tá bom? Então se você pegou aí, viu ali que é para fazer, não faça. Na nossa prática clínica, no INCOR, no Instituto do Coração, lá na emergência e nas UTIs, a gente não faz a dose de ataque do levosimendan, a gente acaba fazendo apenas a infusão contínua. Então, você faz ali uma ampola em 495 ml de soro e deixa correndo em 24 horas e deixa ele correr numa média de 0,1 micrograma quilo, tá? Você pode variar, você pode começar com uma dose de 0,05, tá? Depois ver como é que o paciente responde clinicamente, se ele fica hipotenso ou não, pode passar para 1, mas assim, se for pegar até por bula, pode começar em 0,1 direto e seguir. Mas existe aqui a recomendação que a dose pode variar entre 0,05 até mesmo 0,2, tá? Pela bula e na prática a gente acaba deixando em 0,1 e vai acompanhando a pressão do paciente e a resposta clínica, tá bom? Se ele ficar hipotenso com a dose de 0,1, você ainda tem uma margem para reduzir para 0,05. De evidências, né? Então, também não tem muitas evidências robustas em relação ao levosimendan, mas o melhor trial que apresentou os melhores resultados foi o Lionheart, que foi um estudo que fez em esquema de hospital dia, digamos assim, né? Era um estudo pequeno, e aí acabou tendo como endpoint primária a redução de BNP, mas como secundários ele também viu uma redução de mortalidade. Mas o estudo ele era pequeno, poucos pacientes, e ele era underpowered, não tinha poder para isso, para testar esse endpoint aí de mortalidade. Então, foi o que ficou, tá? Então, uma opção a mais também, mas é uma droga interessante para utilizar no sentido de deshospitalizar ou você conseguir desmamar um inotrópico naquele paciente, por exemplo, tá? Basicamente, são essas as situações. E eu vou citar uma outra medicação que não está aqui no Brasil, mas ela teve uma menção honrosa no artigo, que é o Mecantiv Mecarbil. Nome difícil, mas é do estudo Galact que teve, já tivemos mais de 2 estudos aí do Galact HF, por exemplo, e um outro, que agora não me recordo o nome, mas que testaram essa medicação nos pacientes com ICFR. É uma medicação que, de uma forma resumida, ela vai acabar sendo um ativador de miosina cardíaca. Então ele acaba atuando por um quarto mecanismo. Então não é beta-adrenérgico, não é canal de cálcio, não é AMP cíclico, não tem nada a ver com fosfodiesterase. Ele acaba sendo um ativador de miosina cardíaca e facilita a interação actina-miosina, e dessa forma ele melhora a contratilidade cardíaca, tá? Bom, o estudo Galact, ele teve uma redução do endpoint primário, né, que era um desfecho composto, mas não teve redução de mortalidade, não teve outros grandes benefícios, então acabou não sendo validado pelo FDA para IC de fração de injeção reduzida. Tá? Então, por falta de evidências aí, acabou não vingando também.